Boa tarde a todos. Hoje será uma tarde de mais um bate-papo. Olá, Ana, tudo bem? Jomária, Ana. Hoje nós temos um tema muito importante. Nós vamos falar de literatura e resistência. A literatura, ela é a arte, né, da escrita, ela expressa muito bem os nossos sentimentos, ela provoca emoções, ela nos leva a caminhos históricos, contextos e sentimentos, né? Nosso tema vai ser literatura e resistência. Eu estava aqui fixando nosso tema e nossa convidada especial de hoje é Patrícia Ramos, que é baiana, atriz, booktuber, youtuber, e ela trabalha assim de uma forma muito leve, mas também de forma muito competente e firme, e com seu perfil característico enquanto atriz. Ela trabalha de forma muito, até mesmo divertida, despojada, mas séria, a respeito de temas muito, mas muito importantes, que é o empoderamento feminino e o empoderamento do negro. Então, vou aqui convidar nossa querida Patrícia, cadê você? A chegada da nossa convidada. Então, se ler é poder, né? A literatura é a arte da palavra. Deixa eu ver aqui, Pati está entrando. Olá, boa tarde, Patrícia. Ei, ei, tudo bem? Deixa eu ver aqui que eu tô meio cortada. Olha, vou dar um ajuste aqui também para poder. Tá me ouvindo bem? Tá todo Tô, mundo ouvindo tá bem? ótimo, tá ótimo. Tô vendo aqui algumas pessoas chegando. Estava aqui comentando, acredito que você deve ter ouvido, Aham, falando um pouco a respeito da literatura, né? E enquanto arte da palavra. uhum, Porque a literatura, ela vai nos possibilitar reconhecer diferentes contextos históricos, ela vai provocar reflexão, uhum, ela vai tocar a nossa alma. uhum, Nós temos uma diversidade em termos de gêneros literários e muitas vezes a literatura ela é retratada, ela é transformada em uma outra arte, que é o cinema. E você, como atriz, né, booktuber, youtuber, você consegue permear todas essas nuances em que a literatura nos permite, é, justamente para fazer suscitar no outro, no leitor, naquele livro, naquele filme que você traz de indicação, uma reflexão, uhum, provocar no outro uma reflexão. Então, uhum. assim, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa sua vivência, dessa sua estrada enquanto atriz baiana, se transformando em youtuber, booktuber, e seu objetivo hoje dentro desse contexto que nós vivemos atualmente. Então, falou bonito, Fala, Vanessa! falou bem bonito. Então, eu acredito muito que uma das nossas faltas na vida, a gente não foi muito estimulado desde sempre. Estou falando de uma forma geral, Tá, a ler, né? E isso isso. reflete muito no que nós somos enquanto nação, né? E eu acredito muito que conhecimento é poder. E a gente, quando eu falo conhecimento é poder, eu não estou falando só para a gente ler sobre livros políticos, livros, ai, sabe, com militância. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre ler.
tudo. E, é claro, de fontes seguras, né? Porque a gente não pode achar que tudo que a gente vê, principalmente na internet, que a internet tanto pode ser, a gente pode utilizar ao nosso favor como contra. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, né? Fontes seguras e ler e consumir, sabe? E ser voraz, né? Nesse sentido. Eu acho assim, esse é o momento que eu acredito muito nisso. Eu acredito que a única forma que a gente tem de vencer esses muitos monstros que tem por aí é a gente se informando, né? E eu acho também que não precisa ser uma coisa tão... Porque tem pessoas que falam que eu não gosto de ler, que é muito chato, isso e aquilo. Por quê? Exatamente porque construíram, transformar a leitura não é alguma coisa que nos afasta, né? Que nos coloca lá e as pessoas que leem, olha, essa pessoa é uma metida, uma pessoa arrogante, essas coisas todas que a gente sempre ouve. Claro que é uma tentativa mesmo de fazer com que a gente seja ignorante, né? Que a gente se afaste de tudo isso, que pessoas ignorantes são mais fáceis de serem manipuladas, né? Sem dúvida. Então, eu trouxe para minha vida isso, eu trago para minha vida isso. Por isso eu fui fazer teatro, porque foi a forma que eu encontrei de me empoderar também, que eu sempre fui uma pessoa tímida, uma pessoa retraída para os outros. Para as pessoas que eu conhecia, não, mas para o geral, eu era, entendeu? E assim, eu construí meio que um personagem para dizer que eu não era, mas eu sempre fui. Então, eu encontrei nisso uma forma de me expressar. E aí, quando eu vim para cá, vim para aqui para os Estados Unidos, eu precisava continuar nisso, né? Continuar a me expressar. Então, a forma que eu encontrei foi a internet, né? Através de um canal. E eu, enquanto estava no Brasil, olha que estranho, né? A gente mora na Bahia, eu morava na Bahia, um lugar onde a maioria é negra. Eu sempre tive consciência de quem eu era, porque eu tive uma mãe bem empoderada, mas ao mesmo tempo a gente nunca discutiu seriamente e profundamente sobre isso. Ela me fez entender que a gente era diferente, que eu precisava me colocar de uma forma diferente porque existia isso. Ela nunca escondeu isso de mim, mas ao mesmo tempo eu nunca me aprofundei de verdade. A gente tinha esse quilombo, né? Essa coisa fechada, essa proteção. Então, quando eu saí, eu descobri que as coisas não eram mesmo assim, entendeu? Então, assim, eu descobri na Bahia, inclusive, foi o meu primeiro contato com racismo, sabe? Essas coisas. Quando eu fui para a faculdade real, que eu descobri, a vida não é assim tão protegida, como não é tão legal como eu imaginei que fosse. E aqui, o baque foi bem maior. Por quê? Porque a forma com que as pessoas encaram determinadas questões aqui é uma forma mais voraz, né? Uma forma mais... Por quê? Claro, pela construção política, por tudo outro. Eu não gosto nem de ficar comparando, porque as pessoas gostam muito de ficar colocando o Brasil numa forma inferior, né? É aquela eterna complexo de vira-lata. E a gente não pode comparar, porque a política é completamente diferente, a escravidão foi dada de forma diferente, o pós-escravidão, enfim, né? Tudo isso foi... A segregação racial, são contextos diferentes. Exatamente. Ensinaram a gente no Brasil que nós somos iguais, né? Essas coisas todas, essas valelas. Mesmo sendo diferentes em oportunidades, que é o que mais ocorre. E também nós não somos iguais, gente, tá tudo bem, e somos não diferentes somos mesmo. Todos diferentes. Isso é massa. Agora, pregar nessa coisa de somos iguais, e a gente acreditou, e a forma também que vieram higienizando a gente, quanto mais claro, melhor, quanto mais preto, mais interior você é. E a gente aprendeu isso de uma forma equivocada, então a gente está fazendo esse movimento, né? Um movimento de, não, tá tudo certo comigo, eu posso ser o que eu quiser, mas o que eu sou tá tudo certo também. Né? Eu posso, tipo assim, a pessoa prega, não pode alisar seu cabelo. Pode sim alisar seu cabelo, mas tenha orgulho do seu cabelinho crespo, né? Então, tem essas coisas. Que aí eu vim olhando de fora, eu sempre fico falando assim, olhando de fora, ao invés de eu olhar o Brasil de uma forma, aquele país, etc., eu não quero nem levar o pó, essas coisas todas, pelo contrário, me despertou uma vontade de fazer a diferença, de dizer, não, se um outro lugar pode pensar nisso, pode pensar dessa forma, por que o meu país não pode? Porque as pessoas não podem pensar dessa forma também. Não é a perfeita aqui também, porque aqui a gente também tem nossas mazelas, outras e ruins também, mas a gente pode, né, pegar uma coisinha daqui que é boa, levar para aí, a coisinha boa daí trazer para cá, e essa troca é massa.
Então, foi através do meu canal que eu encontrei isso, através da minha escrita, através do que eu falo, né, do que eu venho a levar. Eu não quero ser professora de nada, eu só gosto de trocar, na verdade, porque eu sei que eu estou em eterno momento de desconstrução também. Eu já fui o tipo de pessoa de repetir o discurso que racista queria ouvir para ser aceita. Eu me vestia de marrom porque eu queria... é a minha forma de me sentir invisível, de não ser colocada na berlinda. Então, era a minha forma de me defender. Aí, com o tempo, eu passei a entender que eu precisava me colocar, que quanto mais eu aparecesse, era melhor. Enfim, então, eu estou em eterno processo de desconstrução também. Mas eu acho que o que eu tiver, enquanto eu puder passar a minha experiência para outras pessoas, melhor. Né? Então, eu estou nessa vibe. E isso eu quero colocar em tudo que eu aprender, tudo que eu gostar. Por exemplo, na coisa mais simples, coisa mais besta, tipo um romance. É um romance. Sim. Muitas pessoas acham que romance é uma coisa... romance... Não, eu digo, não, romance, eu quero me ver lá. Eu quero ver uma pessoa parecida comigo lá. Não só nos livros sobre política eu quero me ver. Eu quero me ver no livro de romance. Não quero me ver só em livros de pessoas que foram escravizadas. Eu quero ver em livros de mulheres em Paris, né? Ganhando dinheiro no Rio de Janeiro, sabe? Rica na Bahia. Não precisa ser rica, mas uma pessoa empoderada em qualquer lugar, entendeu? Ou então em construção desse poder, né? Então é isso. Então, eu resolvi, na verdade, me colocar no mundo dessa forma, entendeu? Não como uma professora, eu não sou. Poderia, eu não sou. Eu não quero ensinar ninguém a nada. Eu quero aprender. Eu acho que o meu lema é me empoderar e me empoderar também. Né? Que uma pessoa, um leitor, um seguidor meu, pode me empoderar bastante. E eu tento me colocar nessa posição, entendeu? E é isso. E assim, quando a gente explora o seu blog e o seu canal, Uma Badá para Cada Dia, e a gente vai assistindo os seus vídeos, a gente percebe claramente que você tem essa proposta de ampliação do olhar, né? Da criticidade. Mesmo que seja um simples filme, como você chama de hot, um filme hot, Sim. ou um romance, que seja aquele romance que está lá na banquinha da praça, mas assim, sempre tendo um olhar muito crítico das entrelinhas, principalmente no que diz respeito a o que está por detrás dessa narração, dessa narrativa, que pode estar, de alguma forma, tentando invisibilizar alguém. Ou invisibilizar a mulher, invisibilizar o negro, ou mesmo aquelas profissões que são consideradas invisíveis. Né? E eu vi você comentando, por exemplo, de quando você chegou nos Estados Unidos, que o livro mesmo de Chimamanda Adichie te provocou em você um fortalecimento, né? Porque ele trouxe toda aquela história que você sabia que, de alguma forma, algumas circunstâncias você também iria vivenciar. Não é? Porque... Terminou, não? Terminei, pode falar. Não, porque, na verdade, Americana, né? Americana, que é o nome do livro de Chimamanda, que é a história de um negro não americano nos Estados Unidos. Ela é da Nigéria, a personagem é nigeriana. Na verdade, Chimamanda botou vários pontos biográficos ali, autobiográficos ali, mas não é autobiográfico. E é a história de uma negra não americana nos Estados Unidos. Então, ela vive vários problemas, desde tentar se... porque ela não tinha documento, né, o documento oficial para trabalho, para essas coisas, desde essa coisa, né, que os imigrantes vivem, aos pontos raciais mesmo, né? Então, ela chegou aqui bem no momento que Obama estava para ser presidente, ainda era candidata, ainda estava em campanha. Ela, desde a encontrar um lugar para trançar o cabelo dela, para cuidar do cabelo dela, porque ela, não existia esse lugar assim, né? E ela foi encontrar nos guetos, porque o que acontece? Na Nigéria, todo mundo é negro. Então, ela não viveu o racismo, mas os problemas lá são sociais. Então, quando ela saiu de lá, ela teve acesso, teve contato pela primeira vez com o racismo. No Brasil,
no Brasil é quase que a mesma coisa. Por quê? Porque a gente finge que não existe, né? Então a gente não vive. Teoricamente, as pessoas voltam e meia falam, não, o Brasil. Tem gente que me pergunta como é que faz, como é que você vive nos Estados Unidos? É tão pesado o racismo lá, né? Eu digo, aqui também, no Brasil também. E é bem pior, porque eu prefiro É saber bem quem é o pior. inimigo. Eu prefiro saber quem é o inimigo. Eu prefiro saber assim, eu nunca tive. Eu vou falar para você assim, sinceramente. É, eu sei que existe, eu sei onde está, eu sinto os olhares, mas o que eu estou falando assim, no Brasil eu vivi situações muito mais pesadas do que eu vivo aqui. Eu não estou romanceando aqui, não. Romantizando, na Sim, verdade, aqui não. Eu só estou dizendo que cada lugar tem sua demanda, entendeu? Então, sim. as coisas que Chimamanda fez, as questões que ela abordou no livro, a gente se identifica, eu me identifiquei muito por isso, por conta disso. É algo assim, na Bahia, todo canto, em Salvador, todo canto tem um lugar para trançar cabelo. Todo canto tem um Sim. lugar para cuidar de mim, né? Mesmo com toda a deficiência que a gente tem ainda em relação a produtos, essas coisas todas. Mas quando a gente chega em outro lugar, né? Quando chega, por exemplo, aqui que eu vivi, porque aqui tem vários estados, é um país muito grande. E aqui, por exemplo, onde eu tô, para eu fazer, não, falo melhor, em Hawaii, né? Quando eu vivi em Hawaii, a maioria das pessoas lá tudo asiático, né? Então, os cabelos lisos. Então, você vai num supermercado lá, você não encontra cabelo para você. Se eu for trançar o cabelo lá, é o preço de um rim, porque não tem, entendeu? Então, assim, a gente começa a viver essas experiências. Eu vivi essas experiências aqui em Hawaii, aqui também. E ela fala muito sobre isso, fala sobre relacionamento interracial, fala sobre... Enfim, sem falar que Firma Elu era blogueira também, então ela começou a escrever as coisas dela num blog. Enfim, muitas coisas assim que eu me identifiquei bastante. Foi bem importante para o momento que eu estava chegando aqui, entendeu? E... Porque aí clareou bastante, né? O que é que você iria passar para você se fortalecer. E aí você traz na sua fala essa questão desse racismo que existe aqui no Brasil, que as pessoas cansam de dizer que não há o racismo, mas ele é um racismo invisível. Né? As pessoas, elas agem, né? Fica claro isso, que as Uhum, oportunidades que eu, enquanto branca, com a mesma formação de outra pessoa negra, vou ter uma oportunidade muito maior de conseguir determinado emprego, de ser vista e aceita em determinados lugares, ou até mesmo no meio da noite, mesmo voltando da escola que eu dou aula, e que param para fazer uma blitz, vou ser tratada de forma bem diferente, uhum, tudo por causa da cor. Né? uhum, Então, aqui nós percebemos claramente isso. E até assim, em termos dessas questões de oportunidade, recentemente com a discussão da questão da perda das cotas para pós-graduação nas universidades, se discutiu muito o quanto, em termos de percentual, nós temos de diferença. Né? uhum, Quantos as mulheres brancas, elas são quase 30% que já tiveram acesso à universidade, enquanto as mulheres negras, 15%. Né? uhum. Nós temos aqui um legado histórico muito grande, nossa ancestralidade, que não é valorizada como deveria ser, porque em termos de divulgação até, que eu falo, hoje nós até conseguimos encontrar muito mais em função desse empoderamento, Uhum. principalmente o empoderamento da mulher, porque ela passou a falar, porque ela passou a exigir, porque ela passou a compreender que o relacionamento tem que ser através do diálogo, da parceria, do respeito, e não aceitar determinadas ações. E assim, então E que nem muitas sempre é só mulheres, diálogo, né? Às vezes a gente tem que chutar também a porta. às vezes, né? Isso. A gente precisa. Às Mas vezes assim, a gente diálogo tem não que adianta, reagir, não. né? Isso, a Uhum. gente tem que reagir. Às Isso. vezes a gente tem que Então, tacar um foguinho, senão não adianta. Eu sou bem sim, pacífica, mas eu sou a favor disso também. porque temos hora para tudo. E Eu tem acho. momento para tudo, né? É. E aí, assim, quando a gente para para pensar tantas das nossas escritoras que hoje
está tendo alguma visibilidade, mas muito em função dessa luta, porque foram longas datas até se reconhecer escritoras brasileiras negras dentro da Academia Brasileira de Letras. É porque também tem essa história de que as pessoas pensam que racismo é só chamar a gente de macaco, ou chamar a gente de preto ou preta de forma pejorativa. E a pessoa ser invisível, a pessoa não ser vista, a pessoa ser deslegitimada, também é. E é o que mais acontece. E isso em todos os lugares, né? Todos os lugares. Se a gente não se vê, a gente não existe, né? Como muitas pessoas fazem, por exemplo, não se vê na televisão e fala, mas tem fulano de tal. Como se só aquela pessoa ali fosse o suficiente, ainda mais num país onde 54% das pessoas são pretas ou pardas. Então, isso não existe. Não existe esse questionamento dessa forma. Além de, eu poderia falar que é injusto, mas eu acho que até meio, não é calhorda, não, é perverso, na verdade. Cruel, né? É cruel. Porque você tá vendo a pessoa lá falar de uma dor, falar de uma queixa, e a pessoa fala, não, mas como assim você está reclamando? Existe isso, isso e isso. Sempre aquela tentativa de desvalorizar, de desmerecer a sua dor, né? Diminuir a importância da sua fala. E hoje em dia, aí a pessoa fala, agora tudo é racismo. Sempre foi. A diferença é que hoje em dia a gente tá falando. Tá chato? Se tá chato para você, imagine pra gente que já cresceu assim. Que quando se entendeu como pensante, como gente, percebeu que aqui eu não posso ir, sabe? E aí as pessoas falam, mas o problema é social. Não é social, é racial, ponto, e acabou. Porque muitas vezes, quando a gente consegue chegar em determinado lugar, aí as pessoas falam pra gente que a gente não tem que estar ali, né? O que você está fazendo aqui? Como aconteceu comigo na história lá da farmácia, que eu vou falar sempre sobre isso. A farmácia até fechou, não foi problema meu, problema dela. O universo mandou. E que eu estava num bairro nobre, né? Teoricamente nobre. Ali na Graça, vou ali, ó. Tô lá malhando com minha roupa de malhação, entro na farmácia para tomar uma chuva. E aí o segurança vem atrás de mim e disse que alguém disse que eu tinha colocado alguma coisa dentro da bolsa. Então era por quê? Porque ali naquele bairro, ou eu poderia estar só trabalhando, ou então roubando. Meu lugar não era ali, entendeu? Então, assim, mesmo se a gente quiser fingir que não existe, não existe isso não. Racismo é coisa da nossa cabeça, da sua cabeça. Mesmo assim, se a gente quisesse pensar assim, o racismo vai lá e diz para você, o que é que você está fazendo aqui? Um dia chega. Tem gente que fala assim, lá no alto dos 50 anos, fala assim, eu sou negra e nunca passei por isso. Aí chega ali um dia depois, ou então não percebeu, porque o racismo se apresenta de várias formas. Eu tenho uma amiga que essa semana falou, eu nunca passei pelo racismo. Eu digo, passou, você já me contou várias coisas, passou. Aí comecei a pontuar coisas que ela viveu. Tá lá no trabalho dela há 1000 anos. Nunca foi promovida e é maravilhosa, recebe um monte de elogios, nunca foi promovida. E a colega dela, branca, foi promovida e ela não entendeu por quê. Eu digo, isso aí você achou que foi o quê? Ou você é muito ruim e tá dizendo que é boa, ou o que você tá querendo, sabe? Ele se apresenta de várias formas e muitas vezes a gente aprendeu a não falar sobre isso. E acho que a questão toda é essa. A gente precisa falar sobre isso, até para a gente entender mesmo, entendeu? Muitas vezes a gente não tem. A gente é um país sem consciência racial, né? A gente não tem. E também, aprender sobre isso não é apontar, dizer, você não sabe sobre isso, você é uma burra, você é isso. Não, a gente aprendeu errado. Vamos aprender diferente. Agora você tem que estar aberto a isso, a essa desconstrução. E desconstrução é um processo diário, ainda mais no nosso país, onde o tempo todo o sistema está dizendo para a gente, cala a boca, fala o tempo todo para a gente se recolher a nossa insignificância. Se a gente não apontar o dedo, se a gente não chutar a porta de vez em quando, não dá. Diálogo é massa. Eu acredito também no diálogo. Eu sou dessas pessoas, desse tipo de pessoa. Mas eu acredito também que muitas vezes a gente tem que chutar a porta, sabe? Muitas vezes a gente tem que tacar fogo na historinha. Literalmente como fizeram aqui. Porque as pessoas estão falando, isso daí é violência demais, não quero isso, etc. Não quero isso para mim. Se não fizesse isso, não faria esse barulho todo. E, sabe, é preciso um barulho para a pessoa acordar e falar assim, não, existe, né?
Existe esse babado. Alguém ali naquele processo vai acordar. Eu não acredito em todos esses antirracistas que surgiram do nada, assim, né? Que foram da semana passada, 2 semanas. Todo mundo no outro dia voltou à sua casinha, a viver a vida, a curtir seu Netflix. Mas dali daquele movimento, se pelo menos 2, 3, 4, 10 acordaram, já é um início de alguma coisa. Eu sou otimista também, embora eu entenda, eu sou muito desconfiada, entendeu? Tipo assim, desconfio até que me prove. Autoras, por exemplo, autores e editoras falando, isso mesmo, botando lá a coisinha preta dizendo que tô com vocês, sou antirracista. Eu digo, ok, é antirracista, cadê o livro com protagonista negro? Não adianta só botar. Tem um outro dia também, na quarta-feira, acorda todo mundo lindo divulgando seu livro com capa branca, com gente branca. Para mim não serve. Para mim e você, eu não preciso de você, sabe? Então eu digo, e aí? Cadê? E aí a gente cada vez... É como se a gente estivesse buscando agulhas no palheiro, né? Porque eu mesma, como professora e trabalhando com histórias infantis, eu fico catando onde é que tem histórias que os protagonistas são negros. Né? Até porque a criança que eu trabalho, ela precisa ter esse fator de identitário. E nós acabamos levando para elas reproduzindo essa realidade, onde ela acaba sendo invisibilizada. Nós temos, além dessa questão, porque além de sofrer o racismo, ainda existe também a situação dupla, que é ser mulher e ser negra. Porque hoje, ser mulher, como sempre, nós, ao longo do tempo, nós lutamos, né, e corremos muito para nos empoderarmos, porém, ainda em pleno 2020, nós estamos vendo cenas cada vez maiores de feminicídio. E muitas pessoas, muitas mulheres negras que conseguem demonstrar, ganhar a visibilidade, muitas vezes são criticadas. Tá todo mundo com o olho só esperando uma falha para poder apontar. Exato. Né? Que a gente não pode errar. A gente não pode errar. Não pode, porque é como se fosse assim, é o momento, a gente está aqui só de espreita. Não, eu não sou racista. Mas eu tô ali, de olho, para ver o que ela vai errar, para meter a língua. Exato. E tem essa coisa, porque a luta da mulher é luta por direitos, né? De direitos iguais. E a mulher negra precisa lutar também para existir. Além de tudo isso, né? Que a gente é completamente visibilizada. A todo momento estão dizendo pra gente assim, quem é você? E se a gente aparece em algum lugar, quem é você duplamente, sabe? Colocar a gente numa caixinha de ou a gente é invisível ou a gente é hipersexualizada, entendeu? Então a gente tá nesse papel, ou é o nosso corpo ou a gente não existe, entendeu? Então assim, é uma briga que a gente briga duplamente, né? Então é por isso que a jornada é muito mais pesada para quem tem a paleta calibrada. Menina, rimou. Isso. E assim, muita coisa que a gente vai observando também é o seguinte. A mulher negra é o outro do outro. É isso. Oi? Eu li aqui que a mulher negra é o outro. É Lorival. Lorival é um colega muito bacana que eu lhe falei, inclusive, que ele trabalha com o conceito de afropotência. E a partir do letramento crítico, ele está falando de vários livros ele está sugerindo aqui. Vários livros que ele cita, porque ele fez uma dissertação de mestrado trabalhando com a afropotência com um público da escola pública municipal aqui em Salvador. E realmente, assim, ele tem um embasamento teórico muito grande. E assim, a gente hoje encontra várias autoras que nos traz esse legado, principalmente em relação a... Bom, eu não preciso trabalhar especificamente apenas, como você colocou, a história de grandes personagens negros, personalidades negras no contexto histórico do Brasil, na formação e constituição da nossa sociedade.
Uhum. Mas, acima de tudo, também quero ver chegar o dia em que a gente veja de forma muito natural, que seja algo natural, mostrar, somos pessoas, né? Independente de Uhum. ser branco, de ser negro, temos sentimentos, temos É, desejos, vamos falar sobre meu nossas, sonho, os meu nossos sonho. sonhos, É, né? As nossas vontades, até mesmo os nossos defeitos e as nossas loucuras, né? Mas trazer dentro de uma novela, de um filme, esses personagens realmente brancos ou negros, né? Que eles estejam entrelaçados e vistos como iguais, é, né? e que a gente Iguais não enquanto precisa pessoas, e que a gente não precisa porque falar só sobre somos racismo, né? Mas hoje em dia a gente isso. precisa falar sobre isso até para acabar com isso. Mas meu sonho de princesa de Wakanda é esse. Só que por Sim, enquanto o que a gente tem é isso. A gente, na verdade, a gente até já passou do ponto dessa história de representatividade, né? Que sim. representatividade é quando a gente vê uma pessoa, duas pessoas. A gente não quer mais isso, a gente quer ver, ó, o que corresponde ao que é o Brasil, 54%. Bahia, a maioria. A gente A quer ver uma maioria. novela das 8 que é na Bahia, a cara da Bahia. Ah, Entendeu? Então, tipo isso. assim, Salvador, a cara de Salvador. E quem vê na televisão, gente, quando mostra, a gente diz, pô, essa Bahia é onde? A Bahia na Alemanha? Né? Pelo amor do Senhor, a Uhum. Bahia, enfim, é uma outra Bahia que a gente não conhece. Então a gente quer ver a verdade, a gente quer ver a realidade, por mais que seja ficção, né? Porque a ficção também tem que ter um compromisso, uma responsabilidade social. Não adianta a gente pode ser, se por acaso, se acontecesse assim de normalizasse, né, a nossa existência nos lugares, a gente poderia até trabalhar com essa possibilidade de uma novela na Bahia só com branco. Mas enquanto isso não existe, não existe a possibilidade, porque a gente entende que isso aí é apagamento mesmo, isso daí é racismo E cruel e a gente tem que dar nome às coisas, né? Então, por isso que eu fico falando assim, que é das coisas mais simples. A gente está falando, ele citou aqui até vários livros políticos importantes, inclusive eu li até boa parte deles. Eu acho maravilhoso a gente ler sobre isso, saber sobre isso, falar sobre isso, que a gente tem que entender o problema todo, né? Mas partindo do problema da questão simples, falar de uma forma simplificada, eu digo, toda vez que uma pessoa pergunta, o racismo não existe. Eu falo assim, olha ao seu redor. Eu falei isso com um amigo meu. Fui uma vez num restaurante, na Graça. Era um restaurante japonês. E eu fui no restaurante, esse amigo branco falou para mim, mas eu tô com vocês, mas você não acha que estamos todos do mesmo lado, somos todos iguais? Eu disse, não. E eu vou te dizer isso na prática. Olhe para o seu lado, olha aqui para esse restaurante. Só tem gente trabalhando preta, né? Só tem gente preta trabalhando. Fui no shopping da mesma forma. Entrei no restaurante, o restaurante não era nem tão chique. A gente olhou, eu entrei, sentei, estava sozinha. Não tinha ninguém. Só tinha eu e os garçons e as garçonetes pretas. Entendeu? Então a gente precisa falar sobre isso. Se eu estou num bairro que eu estava ali morando, estava dividindo, sou eu, entendeu? Então, assim, isso não é para ser, dizendo representatividade importa, mas agora a gente não quer mais só representatividade. A gente quer a realidade, né? Equiparar o babado, né? Aí por que as pessoas equiparar. reclamam? Né? Equiparar o babado, é que a gente quer a realidade, trabalhar com a verdade, né? A gente vai num, num show. Não falo nem de show, não vou nem falar de show, porque aí a gente vai para outra história. Mas em todos os lugares É, que a gente vai, todo lugar que, tipo assim, as pessoas entendem que a gente não escova os dentes, a gente não tem comercial de pasta de dente, a gente não tá em comercial das coisas mais simples, gente. A gente precisa trabalhar até com as coisas mais simples. As coisas mais simples a gente não tá. Se a gente não tá nas coisas mais simples, que dirá nas coisas mais complexas, né? Eu não vou falar, por isso que eu falei, não vou falar nem de show, determinado show, por isso, porque se eu não tô na parte mais simples, parte mais comum, na parte óbvia, como é que eu vou estar nas outras, entendeu? Então é isso, a gente tem que passar dessa página que já deu. Agora, para além da gente se ver, a gente precisa consumir também, né? sim, Por exemplo, você falou dos livros, que não tem muitos livros com protagonistas negros.
Mas não tem muitos, mas existem esses. E esses que existem, existe. a gente precisa consumir. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes as pessoas utilizam da desculpa descarada, é a palavra mais real, para cobrir o racismo. Tipo, como eu gosto muito de livros, eu vou puxar a brasa, o abraço para minha sardinha, a sardinha para minha brasa. Quando eu pergunto a uma editora por que eu não vejo um protagonista negro, responde que é porque não consome. Tu acredita nisso? As pessoas falam, não, mas é porque as pessoas não leem. Eu digo, então, desculpa descarada. É uma desculpa descarada, né? Que a gente, mas, para além disso, de ser uma desculpa descarada, para que a gente consuma, a gente precisa ver. Tudo é uma bola de neve, né? A gente precisa ver. E a gente precisa ser estimulado, porque não adianta você lá cumprir seu papel. Ah, tem esse livro aqui, ó, que é com protagonista dele. Tome aí. Mas a gente precisa precisa ser divulgado, né? Isso. A gente precisa de investimento, a gente precisa investir nessas autoras, nesses livros com protagonistas, a gente precisa conhecer quem são essas autoras negras, né? E falar sobre elas. E a gente precisa consumir. E consumir significa também a gente desconstruir a imagem que a gente tem de que, por exemplo, vou para o popular também, que protagonista de romance tem que ter a cara de Anastasia Gray e de Christian Grey, por exemplo. Eu estou falando de um livro bizarro, mas eu estou falando que foi um livro popular. Estou falando de algo que foi popular. Que mocinho de romance precisa ser um mocinho branco, a mocinha branca que cora quando ele olha para ela. Então, a gente precisa desconstruir isso também, né? Porque uma autora vai fazer uma enquete sobre o próximo livro dela e os personagens, quando foi botar a enquete, todas as personagens eram branquinhas, frágeis, aí entra também na história da mulher frágil, que precisa do mocinho para que tire ela do castelo, lá da torre, de não sei o que lá, de lá que ela era pobre, aí a partir do momento chega um empresário e que, sabe? Então, a gente precisa tirar essa imagem, desconstruir essa imagem que a gente tem disso, né? De que a gente não ama, né? Que a mulher preta não ama, que a gente não é amado, a gente não é amada, né? Que é o homem preto, é aquela coisa que é sexualizada, do homem gostosão, sabe? Que vai satisfazer os nossos desejos mais ocultos, de fantasia, etc e tal, e a mulher também. Então, a gente tem que desconstruir muitas coisas. Para além do fazer, né? Do escrever, do compartilhar e do consumir também, entendeu? Tudo. Isso mesmo. Do consumir. Porque, assim, na verdade, o olhar, ele foi direcionado. Ao longo do tempo, foi o que nós vimos. Nosso olhar, ele sempre foi direcionado para esse olhar com naturalização de que sempre a figura do branco está associada ao belo. E muitas vezes a criança ela já vai se desenvolvendo com esse perfil e sem fazer essa reflexão. Ela vai crescendo com essa naturalidade. E na adolescência, por exemplo, começa a colocar o cabelo liso. Eu quero colocar meu cabelo liso, mas eu sei quem eu sei as minhas raízes e valorizo. Mas se eu faço isso apenas para ser aceita... Mas é porque a gente aprendeu a se odiar. A gente aprendeu a se odiar. E aí, tudo vem porque foi colocado como se tudo que estivesse relacionado ao negro é ruim. Tudo que está relacionado ao negro é negativo. E aí a gente... Foi uma construção histórica. E que a gente precisa o tempo todo combater. E fora que é uma questão assim, de apagamento mesmo, foi um plano. Existia um plano, não foi do nada. Um plano de vamos limpar, vamos higienizar. Não é à toa que a gente ouve essa história de limpar a barriga, de barriga suja. A gente cresceu ouvindo isso, de que nosso cabelo é ruim, que esse nariz não é legal, que a gente precisa de um nariz fino, de uma boca. Agora, boca grande está na moda, mas antes não era. Então, é que as pessoas não entendem quando a gente fala sobre apropriação cultural, que as pessoas falam que a gente está falando, não posso isso, não posso aquilo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o sistema que ensinou para a gente muitas coisas e que para o negro é ruim
e para o branco fazer estilo, né? Aí você vê a história do quando vem uma coisa do turbante, se a gente usa. Quantas vezes eu não vi, gente, que lá vem ela com turbante ou com a toalha na cabeça, ela vem a macumbeira, problema nenhum em ser chamada de macumbeira, não tenho problema com isso. Mas eu tô falando que eles falam de uma forma pejorativa, aí quando o branco usa é estilo, né? E quando fala, tipo agora, a história do acarajé, né? De querer transformar em bolinho de Jesus. Por quê? Que sabe, acarajé, gente, acarajé é acarajé e pronto, sabe? É algo que é ancestral, vem de uma cultura, de uma religião de matriz africana. Então, o que é que eles estão tentando fazer com isso? Sabe? É algo assim, como se fosse algo ruim, né? A religião é ruim, tudo é ruim, é do mal. Então, é um processo de desconstrução gritante, né? É um plano perverso, né? É podre. E aí a gente vai desconstruindo isso com o tempo, né? Com esse tempo. Só que quando eu falo com o tempo, não há mais tempo. O tempo é agora. Mas a gente entende que existe um tempo de absorção. Agora você precisa também estar pronta. Tá pronta não. Estar aberta a isso, entendeu? Por isso que eu falo que eu estou em processo de desconstrução e construção. Porque todo dia é uma coisa nova. Todo dia é um aprendizado novo. Todo dia uma novidade que aparece. A gente não tem descanso, a gente não tem paz. Eu vi uma pessoa até falando aqui, acho que foi, não sei quem falou, sobre a Crespinha do Bombril, a história. Do Bombril, a história. Isso, foi Jô, ele eleva Jô. É uma professora de literatura também. Eu acho que foi para além do... sabe quando... Nesse momento, nesse processo, a gente precisa também tomar cuidado com as nossas batalhas, porque tem gente que se aproveita do processo. Por exemplo, essa história da Bombril, para mim, nada mais foi do que um marketing perverso. Porque se existia lá algum tempo, e eles colocaram ali do nada, surgiu do nada, não estava em rede social nenhuma, só estava lá no catálogo da empresa. Aí aparece do nada, a sensação que eu tenho, na verdade eu não tenho a menor dúvida disso, gente, que eles soltaram lá, porque eles sabiam que a gente ia reclamar, e o marketing às avessas é marketing, não à toa. Existe um presidente aí que foi eleito também por nós, porque a gente trabalhou para ele. Então, assim, para mim, o que essa empresa fez foi isso. Aí depois vem com a desculpa olha só como eles são perversos. E a desculpa de que estava no catálogo há muito tempo. Tipo, vocês são loucos. Pedimos desculpas por qualquer coisa. E com isso, eles passam uma semana sendo falado, entendeu? Aí gera engajamento, sabe? Essas coisas. A gente precisa também tomar cuidado com as nossas batalhas, porque muitas vezes o que eles querem são duas coisas que eles querem. Tirar nossa paz, nossa saúde, né? E gerar engajamento a partir de nós. Entendeu? Então, assim, eles sabem. A gente fala sobre isso há muito tempo, que nosso cabelo é ligado a Bombril, a esponja de aço, que é crespo, etc. Eles sabem há quanto tempo a gente está discutindo sobre isso, gente. Nos últimos 5 anos, pelo menos, aí aparece do nada uma campanha dessa. Entendeu? Então, assim... Total, com certeza. Como uma pessoa fala, o racismo... Eu entendo o racismo, porque o preto, ele é mais criminoso do que o branco. Lembra? Rolou uma história dessa também, com uma blogueira aí. O que acontece? Vai um monte de gente perversa, tão racista como ela, ou curiosa, mas também perversa, seguir ela, aí ela gera notícia em site de fofoca, gera notícia em... Enfim. Ela ganha fama. Ela queria a fama. Ela queria, ela conseguiu. Queria aparecer e conseguiu. Isso. Racista. Muitas vezes existe o que está por trás da notícia. Ela que é justamente esse desejo de aparecer, usando usando o negro, usando a questão do racismo para conseguir aparecer. E assim, hoje a gente percebe que não existem políticas públicas que estejam preocupadas, porque assim, o nível de desigualdade do nosso país é muito grande. Nós vivemos, quando nós entramos nas escolas, nós contamos no dedinho das mãos a quantidade de meninos e meninas negras em escolas particulares. E onde está a nossa escola pública de qualidade? O que é que nós estamos fazendo, nós professores, nós pais, nós sociedade estamos fazendo para que as pessoas
abram, justamente estejam abertas e consigam ampliar esse olhar para perceber todas essas nuances desse racismo, todas essas nuances da falta de políticas públicas, Uhum. é, e perceberem o seu potencial e correrem atrás. Recentemente, eu descobri, e até saiu no jornal, e aí você vê claramente também essa questão de, bom, o que é que estão fazendo? Estão mostrando que dentro de um sistema de educação, o menino ele consegue fazer um trabalho bonito de Uhum. denúncia. Por quê? Uhum. O menino da rede pública, meu aluno, ele simplesmente abriu um canal e ele começou a divulgar e a denunciar aquilo que ele passa no dia a dia, dentro da Uhum. comunidade dele, é uma comunidade Uhum. próxima aqui, que é a comunidade da Saramandaia. E assim, e aí a gente percebe quanto orgulho a gente tem de ver um menino desse, aproveitando esse potencial, Com a certeza. capacidade dele de interpretação, a Uhum. capacidade dele crítica, e que a maioria, que todos que estão lá, têm esse mesmo potencial, porque Uhum. nós, seres humanos, somos seres inacabados, mas somos potencialmente Com certeza. capazes. Uhum. Capazes de qualquer coisa, basta a gente querer, basta a gente ser estimulado, basta a gente ter a oportunidade, né? Uhum. E quando, na verdade, o que acontece o negro, ele é submetido a situações muito precárias em termos de educação, de moradia, em função da desigualdade que vive o nosso país. Infelizmente, 76% dos jovens que são mortos acima de 16, entre 16 e 21 anos, faz justamente parte desse grupo de pessoas negras, Uhum. porque acabam ou estão na criminalidade ou são, digamos assim, é, vistos como um lalá, um marginal, que quando na verdade é apenas uma pessoa que faz parte daquela comunidade e às vezes está no lugar errado, Sem né? oportunidade, na verdade. Isso. Então, assim, é algo que a gente percebe o quanto é doloroso, porque o que a gente está fazendo? O que é possível em termos de ação, de Uhum. conscientização, de luta, de reflexão? Porque, assim, leitura, como você disse, lê, amplia, Eu acho. lê, desenvolve. Para mim, E o que a a única gente está possibilidade. dando é a única condição É a que única nós possibilidade. temos para o ser humano abrir a sua visão e perceber esse seu lado realmente humano. Não existe diferença pela cor, existe diferença de indivíduo, porque cada um tem o seu, um universo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu sonho, sua forma de ver o mundo, mas todos precisam se compreender enquanto seres humanos cheios de emoções, cheio de afeto, cheio de potencialidade, cheio de capacidade de amar, de se Mas aí, expressar. eu concordo, só que eu acho que hoje a gente dessa paletinha aqui precisa se compreender também enquanto preto mesmo. Agora é esse momento. Não, Humano, nem todo mundo a gente precisa compreender, isso é básico, né? Que nem a gente não pode dizer que nem todo mundo, que as pessoas, todo mundo é humano, nem todo mundo é. Tem gente que é perverso aí, não posso considerar essa pessoa humana, mas nós dessa paleta aqui precisamos a gente se compreender enquanto preta, assim, na verdade, a gente precisa se entender como potentes possíveis, né? Enquanto porque, na verdade, quando a gente coloca só humano, não aprofunda tanto quanto o que a gente é, entendeu? Porque não há sim, porque o humano ele pode ter diversas nuances. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, ele pode ser tudo. a Mas é chata no história. sentido de que potencialmente capaz, potencialmente Exatamente. construtor, Porque, produtor. porque Joelma, essa história da gente, se fosse honesto,
né? Você vai falar com seus alunos de forma honesta o quanto nós somos humanos, mas as pessoas, nós não aprendemos honestamente sobre somos todos humanos. Porque nós não somos tratados como humanos. Nós somos tratados como bichos, como invisíveis. Então, a gente precisa entender que nós, diferentes, tudo bem, a gente pode, a gente quer, a gente exige, a gente tem direitos, não é favor, sabe? A gente precisa se entender assim. Preto, tudo bem, se tenho minha boca grande ou minha boca pequena, meu cabelo cresce para cima, meu cabelo cresce para o outro lado, meu olho é grande, minha cor não é tão preta, mas minha cor tá ali, sabe? A gente precisa... se a gente pode copiar uma coisa dos Estados Unidos, quando eu digo copiar, eu não estou falando que o Brasil é inferior a isso. Não dá para comparar os lugares por tudo, né? Por questões de diferença em todos os sentidos. Como eu falei, né? Pós-abolição, enfim, né? Abolição, segregação, lugar tem, outro lugar racial, não. Exatamente, isso. outro lugar não. Então, aqui os pretos vivem existe a consciência racial mais Isso. potente do que a gente. Em compensação, tiraram outras coisas dele aqui, por exemplo, se for falar em relação a afro, né? Religião afro demais, a gente já teve mais contato no Brasil, enfim, tem muitas coisas diferentes. Agora, se a gente pode copiar uma coisa, é a gente parar. Sabe qual é o ponto principal para a gente vencer o racismo e a gente assumir que a gente é? Entende? O Brasil precisa fazer uma autocrítica. E eu acho que se existe algo que a gente pode copiar aqui, é isso. Quem é racista aqui é racista, Djalma. Eles não disfarçam. Entendeu? Sim. E a gente sabe. A gente sabe quem a gente vai combater. Tirando essa parte, claro que tem um monte de gente sonsa no mundo todo, né? Cínico. Não, besteira, etc. Claro. Mas a gente sabe. E o Brasil a gente finge. A gente acha, cota, tira cota, porque cota é algo que bota o outro como menor. Sabe essas coisas sonsas que a gente sabe que é? Eu digo, tá bom, então o problema é educação, vamos resolver a educação? Não, agora não, que não tem dinheiro, evita, sabe? Aparece um monte de besteira, um monte de desculpa para não. A gente nunca disse que cota era a solução, mas é um remédio que a gente precisa. Enquanto não existe a cura, a gente vai pelo remédio. Sem dúvida. Tá achando ruim? Resolva. Enquanto você não resolver... É uma reparação que no momento é preciso fazer. Exatamente. Porque se não há uma cura, se nós temos uma quantidade enorme de pessoas sem oportunidade, nós temos que encontrar formas de incluir, de possibilitar que aquela pessoa chegue ao que ela pode chegar, que ela é capaz. Exatamente. Mas sabe por que existe tanta resistência? Porque, como eu falei no início, pessoas que pensam não interessam. Isso. Quanto maior a ignorância, é muito mais fácil de manipular. Exato. E aí que vem, essa manipulação vem ocorrendo há décadas, há séculos dentro do nosso país. Né? Porque, inclusive, as próprias gerações, elas, como você disse, você teve a oportunidade de ter pais que trabalharam contigo a sua raiz, a sua história. E a gente precisa também trabalhar com essa família, com essa comunidade, para que ela apresente essa resistência, para que ela apresente essa fortaleza, para que ela não se submeta, né? Independente. Como também a gente fala a respeito da mulher, né? Adotar uma atitude de silêncio, silenciar, não vai ajudar em absolutamente nada. Nós não podemos naturalizar tudo isso. Nós precisamos, de fato, adotar uma postura de luta, de aceitação, de queixa, de busca dos nossos direitos. E é nessa hora que a gente precisa se unir. Nós vamos ter muita gente racista, e que às vezes nem se compreende enquanto racista. Porque fazem as coisas muitas vezes só... Não tem autocrítica, não tem. Quando a gente não falam, porque não tem autocrítica, e aí depois que faz, é que percebe a besteira que falou, né? E o quanto está enraizado, às vezes, o racismo dentro de si. Por quê? Porque falta
uma análise. As pessoas, Uhum. elas não avaliam suas ações, não avaliam sua fala. E a fala, ela tem muito poder. Uma fala destrói um ser humano. Uhum. E quantas vezes a autoestima de uma criança ou um adolescente vai lá para baixo justamente por causa de uma fala. Uhum. E aí que você fala justamente a respeito dessa realidade da criança e do adolescente negro. Porque assim, eu jamais vou saber o que se passa em relação ao racismo, porque eu nasci com a pele branca. Uhum. Eu posso vivenciar situações junto a alguém que, para mim, fique claro a É. ocorrência E do tem racismo, uma mas coisa, já. jamais vou saber Uhum. o E, sentimento de quem passa. e quando a gente fala, por exemplo, eu vou falar sobre mim. Eu sou retinta, eu passo por problemas milhares em relação ao que eu sou, né? Mas ainda assim, eu tenho privilégios. Então, se uma pessoa tão retinta quanto eu, ou menos retinta, e chegar e falar para mim, eu passei por isso e etc e tal, eu jamais terei o direito de dizer que essa pessoa está com mimimi. Sabe por quê? Porque a gente, além da diferença que existe de pessoas, quando eu falo somos diferentes e tudo bem, eu tenho privilégios. Eu pude estudar em colégio particular, eu tive pais que meteram lá não sei quantos, dividindo não sei quantos lá e pedindo na Crefisa, na ISA, um monte de coisa, para que eu pudesse ter oportunidade. Eu tive acesso a coisas, sabe? Enfim, milhares de coisas. Eu não tenho direito, que dirá um branco. Sem falar Isso. que, quando eu falo de autocrítica e responsabilidade, eu acho que quando a gente fala para ser antirracista, né? O branco tem o dever, porque quem trouxe isso para a gente foi ele. Como nós, sim, foram os brancos, sem Entendeu? Assim, dúvida. resolvam a merda que vocês fizeram. Fizeram. A gente luta porque a gente não tem opção. A gente tem, é uma reação, é um ato de resistência mesmo. É a forma que a gente precisa viver, né? Senão a gente não. Mas os brancos que trouxeram isso tudo. Isso. Então, é um momento que as pessoas precisam assumir as responsabilidades. Ah, eu não Uhum. sou racista. Tá pouco. Tá pouco. Isso. O que é Tá que você está pouco. fazendo para existir essa conscientização? Que É, tipo que atitude proativa está é, acontecendo dentro da sua sociedade, na sua comunidade, para que você consiga transformar algo? e tomar e fazer algo não é fazer aquela história do branco salvador, não. A gente não precisa Claro que disso. A gente já sabe. Tem pessoas que falam assim, ai, vocês vão por esse lado, como é que eu posso tomar partido de vocês? Eu digo, não estou pedindo para você fazer nada, não, amor. É obrigação sua, mas se você não for, problema seu. Se você estiver aí, a gente, ok, a gente quer, mas senão a gente passa por cima. isso. Claro, Entendeu? sem Então, dúvida. quando a gente fala esse discurso, eu digo, eu sou Martin Luther King, mas eu também sou Malcolm X. Entendeu? A gente Uhum. precisa, ó. E Isso. Martin Luther É King a também luta teve esse momento. As pessoas leem muito ele dizendo, ai, que ele é da paz. Não, ele teve um momento, ó, chutar a porta também. Aí usam sim. sempre como exemplo, porque é muito mais fácil dizer, ô, vamos na paz. Nem sempre é na paz, não, amor. E Às vezes a assim, gente, o às vezes que a a gente gente precisa precisa é chutar justamente mesmo. essa mobilização. E a partir daí é que a palavra, a leitura, vai fazer essa mobilização dentro da comunidade, dentro dessa sociedade, para que as coisas mudem. Né? Porque nós precisamos de um mundo que, de fato, todas as pessoas tem a oportunidade de mostrar a sua luz, o seu brilho, a sua condição, o seu potencial criativo. E aí é que tá. Vamos mobilizar as pessoas para lerem. Conceição Lorival é aula, Evaristo, viu, Camila Joelma? Ribeiro, Lélia Gonzalez, Cristiane Sobral. Vamos procurar, dentro das nossas escolas, levar esses livros para que as crianças elas trabalhem, elas se reconheçam, elas cresçam
com essa autoestima elevada, de fato, abraçar essa causa. Abraçar a causa, não importando se eu sou branca, se eu sou parda, se eu sou negra, mas, acima de tudo, ficar atenta aos discursos, porque, infelizmente, os discursos, nas entrelinhas, é que está a implantação desse olhar racista, dessa ação racista. Olha, tá acabando o tempo, eu amei o bate-papo, vou deixar para você finalizar. Agradeço, Eu tô assim, de lendo aqui, ó. coração. Virei fã, abadá de cá para cada dia, um Não vai dar pra abadá acreditar. para cada dia, viu, Patrícia?